Olá, paz, tudo bem? Meu nome é Gilson, canal Novas Verdades. Eu quero desde já agradecer você que está aqui assistindo. Se você está pela primeira vez aqui vendo os nossos vídeos, não deixe de se inscrever, também deixar os seus comentários aí logo abaixo, tá bom? Olha só, eu vou fazer uma série de 2 ou 3 vídeos para falar sobre essa questão dos desigrejados. Então, eu vou comentar sobre algumas etapas e para isso, para não ficar muito longo, eu vou falar isso em 2 ou 3 vídeos, ok? Primeiro ponto que eu quero tratar aqui é a questão do conflito que existe entre as denominações. As denominações, elas têm um problema muito sério em que a maioria delas não se entendem. Elas, na verdade, se suportam, mas não se entendem. E algumas nem sequer se suportam, algumas realmente demonizam outras abertamente. As declaram também como seitas e por aí vai. Algumas até o podem ser, tá bom? Mas o que eu quero frisar aqui, logo no início, é esse problema, essa luta. As denominações, elas surgiram, na sua grande maioria, fruto de interpretação bíblica, onde uma denominação ela tem uma linha de interpretação, de repente alguém começou a ler as escrituras e essa pessoa viu pontos dentro da denominação dela que não é ensinado, ou então que é ensinado de uma forma totalmente deturpada, e aí ele resolveu iniciar um novo trabalho. Esse é um dos pontos que surgiram denominações diferentes. O segundo ponto é a questão das intrigas, de brigas entre eles, divisões. Realmente isso acontece. Terceiro ponto, a questão do poder, a questão de status, de estar na frente de um trabalho. Um quarto ponto, a questão do dinheiro, também do poder, nesse caso aquisitivo. Então, nós temos alguns pontos aqui, eu estou falando de uma forma muito superficial, de surgimento de denominações. Não estou tratando aqui da questão do surgimento das denominações históricas, que na época da Reforma, cada uma surgiu em países diferentes, né? Frutos da Reforma. E aí a situação é outra. Eu estou tratando mais da questão nossa aqui, cultural, dentro do Brasil, tá bom? E a gente pode tratar isso em vários países, usar esse mesmo argumento? Sim, podemos. Agora, então o que acontece? Então surgiram aí as mais variadas denominações. Alguns com desejo sincero, outros não, mas elas surgiram. E entre as denominações, as pessoas que se convertem lá, elas acabam se adaptando, elas acabam absorvendo o ensinamento que está ali. E logo de imediato, um novo convertido, ele é uma mente aberta para se colocar nela tudo o que você quiser. Porque quando ele se converte, entenda isso, quando ele abre o coração para realmente conhecer a Cristo, o desejo sempre é sincero. Ele vai absorver tudo que lhe é passado. Se antes ele era uma mente fechada e ele batia de frente contra qualquer tipo de denominação, qualquer tipo de igreja, contra qualquer crente, se ele batia de frente, agora ele não vai mais bater de frente, ele vai aceitar tudo. Então o líder ele tem duas situações: ou ele trabalha essa pessoa para ser um bom cristão, ou trabalha para ser uma pessoa literalmente institucionalizada, ou seja, para que ela possa viver dentro do padrão daquela denominação. Então ela vai ser literalmente alienada para agir da forma como a maioria pensa. E é isso que acontece na maioria das denominações. Então o que acontece? Porém, essas denominações, elas ensinam as pessoas a viver de uma tal forma que elas, se antes relacionavam bem com pessoas até da própria família, que já eram crentes de uma outra denominação e aquela pessoa não era crente, quando ela se torna crente, ela passa a agir diferente com o familiar que antes agia bem. Olha o problema na religião. Antes se relacionava bem, agora não se relaciona mais. Por quê? Porque ela não é da mesma denominação que você. E as denominações costumam ensinar para os seus membros que eles estão ensinando a verdade e eles vão ser salvos, os demais não vão ser salvos. Olha o problema disso. E aí a pessoa já começa a olhar por outro como uma pessoa que está vivendo debaixo de ação demoníaca, está vivendo debaixo de falsas doutrinas e por aí vai. E ele vai defender a sua denominação com unhas e dentes. Isso vai causar um problema todo que a gente vê por aí afora. Se existe, olha o que eu vou dizer aqui. Se existe intrigas
Se existem rachas no mundo, se existem inimizades no mundo, elas existem de forma muito maior entre as denominações. Lá dentro não, as pessoas que estão lá dentro, elas podem até viver bem, mas entre as denominações, né, o bicho pega, o bicho pega. E aí o que acontece? Nós vamos ver isso, por exemplo, eu vou citar nomes para você entender. Se você for pegar a Deus e Amor, só eles acham que só eles vão ser salvos. Inclusive a Deus e Amor exige um batismo lá entre eles, porque os outros batismos não são válidos, só do Deus e Amor é válido. E é claro que tem uma série de regras aí para a pessoa poder se batizar na Deus e Amor. Se você for para as Testemunhas de Jeová, só eles vão ser salvos. Se você for para a Congregação Cristã no Brasil, só eles vão ser salvos. Você vai ter que se batizar de novo lá também. Você consegue entender? Você que está me assistindo, consegue entender que todos pensam da mesma forma? Porque aprenderam a pensar assim. Eles não andam de acordo com as Escrituras, andam de acordo com o que foram doutrinados. Deu para entender? Se você for, por exemplo, vou pegar aqui a Assembleia de Deus, por incrível que pareça é igual. Vou pegar aqui duas ramificações da Assembleia de Deus, Madureira e Belém. O pessoal do Belém, eles se acham superiores do Madureira, isso acontece, eles se acham melhores, acham que são mais corretos, enfim, que tem, sei lá, uma porção melhor, porque, enfim, deixa pra lá. Mas isso acontece e no Madureira não é diferente. E aí nós vamos ver em grupos menores, nós vamos ver isso em igrejas pequenas no bairro, onde elas também se consideram melhores. Nós vamos ver, por exemplo, Adventistas do sétimo dia, da mesma forma, só eles vão ser salvos e tem seus princípios e porquê que eles vão ser salvos. Então, todos agem da mesma forma. E aí eu vou abrir um leque aqui para falar rapidamente da questão daqueles que não pertencem mais a uma igreja, os desigrejados, como são pejorativamente chamados. Mas eu não vou falar deles agora, eu vou falar em outro vídeo, isso aqui é só uma introdução. Eles acabam agindo também da mesma forma, da mesma maneira, porque depois que eles chegam a um certo conhecimento, que eles não precisam estar em uma denominação, mas podem se reunir, eles começam também a demonizar as denominações, se achando também correto, e somente eles vão ser salvos. E quem está na denominação não vai mais ser salvo. Vocês estão vendo o problema? Todos fazem a mesma coisa. Deu para entender? No fundo, ninguém se submete às Escrituras. Ninguém tem coragem de dizer assim, olha, se eu for confrontado e a Escritura disser algo que realmente eu não faço, poxa, realmente eu estou errado, eu tenho que mudar e tenho que seguir a palavra. A pessoa não desce, não deixa, ela não sai do seu pedestal. Ela não consegue ser humilde em reconhecer que de repente naquele ponto, pelo menos naquele ponto, ela está equivocada. Eu tenho que me acertar nisso daqui. Ela não deixa, porque lhe falta realmente humildade. Então, ninguém quer declarar que realmente errou, ninguém quer reconhecer que errou. É complicado isso. Nós vamos ver isso dentro da linha calvinista com os arminianos que vivem numa briga. Calvinismo, se você for ver, são semideuses. Eles se acham superiores, eles acham que que os demais ainda dão risada, zombam. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, tem algum arminiano aí e tal. Existe esse tipo de coisa. Entendeu? No fundo, eles não se prendem às Escrituras, eles se prendem aos conceitos dos 5 solas, se prendem, apesar que os 5 solas é bom, mas eles se prendem lá aos conceitos da tulipe, que tem vários conceitos, várias afirmativas, eles se prendem mais a isso do que as Escrituras. Se algum ponto da tulipe for questionada dentro das Escrituras, eles vão contra-argumentar, mas não vão aceitar as Escrituras. As Escrituras, no fundo, são exaltadas de lábios, mas elas ficam em segundo plano na maioria das denominações, e por isso está aí o motivo das divisões. Então aqueles que saíram das denominações, saíram porque acharam que estão certos, e aí agora demonizam os que lá estão, e os que lá estão demonizam aqueles que saíram. E no fundo um afirma para o outro que todos irão para o inferno, todos irão ser condenados, todos irão para o lago de fogo, tá bom? Esse aqui é o primeiro vídeo, só uma introdução. Eu vou fazer o segundo vídeo. Esse primeiro eu foquei na divisão, no problema que existe entre as denominações, os brigas que existem. As pessoas chegam a deixar de conversar por causa que não são da mesma denominação, até se conhecerem. Eu tenho vários exemplos. Eu vou citar aqui rapidinho os exemplos. Olha só. Um exemplo. Eu estava numa festa de aniversário na casa da minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, ela pertence à Congregação Cristã do Brasil. A minha irmã mais velha, estávamos lá no aniversário da minha sobrinha, e
a minha esposa estava brincando com uma criança. Uma irmã chegou lá da congregação e perguntou para minha esposa: qual é a sua comum? Aí minha esposa falou: olha, eu pertenço ao Ministério Unção e Vida. Aquela senhora imediatamente virou as costas, pegou na mão da criança e tirou-a. Porque minha esposa agora, até então elas estavam conversando, batendo papo, a criança estava brincando também com ela, não teve problema nenhum. Então vocês estão vendo o problema da denominação, o problema da religiosidade? Um segundo mais grave ainda. Eu fiz missões por um período, por alguns anos, com um grupo de irmãos. A gente saía para viajar pelo Brasil, viajamos em vários estados. E eu lembro que em uma das viagens no ano de 2008, nós estávamos no Vale do Jequitinhonha. E nós sempre nessas viagens nós levávamos cesta básica, levávamos brinquedos, levávamos roupas. E era uma viagem, levávamos equipamento para fazer cultos na rua. Era uma viagem muito boa. E a gente ia sem conhecer ninguém, nós íamos no intuito em alguns vilarejos para evangelizá-los. E nós estávamos no Vale do Jequitinhonha nessa viagem de 2008. E eu lembro que nós passamos por um vilarejo que tinha no máximo umas 15 casas, no meio do mato, uma região bem pobre, a situação deles bem precária. E nós paramos porque vimos um pé de goiaba. Vamos pegar ali uma goiabinha e tal. E aquela goiabinha verde gostosa com sal, a gente não tinha sal. Batemos numa porta para poder pedir sal. Olha só o que aconteceu. Chegando lá, a gente viu a mulher trajada, saia, tal, a gente falou, deve ser uma irmã, tal, de alguma igreja, tal, beleza, entramos na casa dela, pedimos o sal, e essa irmã, foi feita uma oração, tudo, e essa irmã ficou muito feliz, e ali a gente bateu o olho na situação da casa dela, viu bem precária, e oferecemos uma cesta básica para ela. Ela começou a chorar, começou a dar graças a Deus, e falou que estava orando porque ela não tinha nada para comer na sua casa. A resposta foi, Deus trouxe gente de São Paulo para trazer um alimento aqui para você. Ela ficou muito feliz. No meio da conversa ela perguntou qual era a nossa comum. Novamente, olha só, qual era a nossa comum. E falamos que na época nós estávamos na Assembleia de Deus do Madureira. Nós somos do Madureira, tal, da Assembleia de Deus. Essa mulher, ela mudou o semblante. Ela simplesmente devolveu a cesta e falou que não podia aceitar porque nós não éramos da congregação. Vocês estão vendo o peso? A mulher ficou passando necessidade, mas por causa da sua religiosidade, por causa da sua denominação, ela não aceitou a cesta básica. Se a gente não fosse cristão, ela aceitaria a cesta básica. Mas como a gente era de outra denominação, ela não poderia aceitar aquilo de forma nenhuma. Então tá aí o problema. E isso vai continuar, não vai mudar enquanto as pessoas não se submeterem realmente às escrituras. Tá bom? Um abraço, fique na paz. E o próximo vídeo, sequência desse, vai ser pra gente continuar comentando aí sobre essa questão dos desigrejados, tá bom? Um abraço, fique na paz. Tchau, tchau.